Bom dia, senhores. Sou o capitão de Mar e Guerra, fuzileiro naval Alexandre Soares, imediato do comando do treinamento e do desenvolvimento doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso podcast doutrinário, Momento Doutrinário, episódio número 45. Esse é o nosso sexto episódio, gravado no formato vídeo, e dessa vez, de maneira inédita, eu terei dois convidados ao mesmo tempo, o comandante Alves Campos e a soldado fuzileiro naval Camila Aguiar. Nós falaremos aqui, abordaremos o assunto Operação Catamarã, que foi um exercício multinacional coordenado pela França, que reuniu tropas de países membros da OTAN e outros países também. A missão foi realizada entre 19 de maio e 15 de junho, incluiu as fases de treinamento conjunto com a Infantaria da Marinha da França e atividades a bordo do porta-helicópteros anfíbio Tonnerre, com operações navais, assalto anfíbio, ações terrestres de caráter naval. Após esse período inicial de integração, o pelotão de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, mais especificamente do 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, Batalhão Riachuelo, cumpriu junto à Infantaria da Marinha da França uma programação diária intensa, com a preparação final para a operação propriamente dita, Os militares participaram de treinamentos físicos conjuntos, instrução de manuseio de armamento, montagem de equipamentos, entre outras atividades. Então, encerrada essa fase, o pelotão de fuzileiros navais embarcou no PH a Tonnerre, em Brest, e aí, a partir daí, houve o desenvolvimento das outras atividades, Então, mais uma vez aqui reforçando para falar da operação, nosso podcast tem a honra de receber o capitão de corveta fuzileiro naval Alves Campos, imediato do batalhão Riachuelo. O comandante, ele foi o oficial fuzileiro naval mais antigo envolvido na operação e, além do comandante Alves Campos, como eu já havia falado, também teremos aqui o prazer de receber a soldado fuzileiro naval Camila Aguiar. A soldado Camila Aguiar é natural de São Gonçalo e é integrante da primeira turma mista do curso de formação de soldados, concluída em 24. E ela participou da operação, integrando o pelotão de fuzileiros navais que participou daquele exercício propriamente disso. Eu só gostaria de chamar mais uma vez a atenção, como eu fiz nos outros dois últimos podcasts, em relação à nossa Estratégia Nacional de Defesa, a gente comentou sobre aquelas 4 vertentes e vou abrir aspas aqui mais uma vez: coube à Marinha do Brasil contribuir com a tarefa de projeção de poder, mantendo os meios de fuzileiros navais em permanente condição de pronto emprego, para poder atuar na defesa naval, com ênfase nas operações anfíbias, operações ribeirinhas, ações de litoral e de proteção. Então, dessa vez, nós vamos focar nas operações anfíbias, só levando aqui rapidinho, fazendo só um breve comentário aqui, que essa operação também envolveu algumas ações no litoral. Então, sem mais delongas aqui, passando agora à entrevista propriamente dita, eu faço aqui, eu dou as boas-vindas ao comandante Alves Campos e à soldado fuzileiro naval Camila Aguiar. Bom dia, comandante. Bom dia a todos que nos escutam. Eu sou, como já anunciado, o capitão de corveta fuzileiro naval Alves Campos. Sou imediato do batalhão Riachuelo. Primeiramente, é um privilégio, uma honra poder estar aqui e agradecer o convite que o CTDD-CFN estendeu ao nosso batalhão para poder falar um pouco da nossa participação nessa operação e poder contribuir um pouco também com esse debate, com essa conversa. Muito obrigado. Bom dia, comandante. Eu sou a soldado fuzileiro naval Camila Aguiar. Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse momento doutrinário e poder somar um pouco com as minhas experiências vividas na Operação Catamarã. Tá bom, muito obrigado. Mais uma vez eu reforço o agradecimento à presença de vocês dois aqui no nosso podcast Momento Doutrinário. Eu gostaria, primeiramente, de iniciar nosso bate-papo aqui, perguntando ao comandante Alves Campos se ele já participou de alguma outra operação dessa natureza, principalmente envolvendo outros países, dentro ou fora do território nacional, e pegar ali, dar uma pincelada ali nas principais atividades que foram desenvolvidas durante essa oportunidade, durante essa operação. Eu já tive essa oportunidade, como eu era segundo-tenente. Eu era segundo-tenente, foi no ano de 2010. Eu participei como comandante do pelotão, também no batalhão Riachuelo.
da UNITAS, que ocorreu no Peru, naquele ano, na localidade de Ancón, na base de fuzileiros navais da Infantaria de Marina do Peru. E foi uma oportunidade sensacional. Nós fomos para lá com um pelotão com um efetivo um pouco maior do que foi dessa vez, mas naquela época nós pudemos, primeiramente, tomar uma parcela de participação no planejamento e depois na operação como um todo, né, na fase de oficinas e no tema tático. A fase de oficinas foi distribuída pelos países, cada país ficou encarregado de passar um pouco da sua experiência, da sua expertise, da forma de trabalhar com cada tema, né, que foi colocado ali, por exemplo, patrulha em localidade, em área urbana, controle de trânsito, combate corpo a corpo, né, na época tido como combate corpo a corpo, hoje é programa de artes marciais. Então foi interessante poder trabalhar com os outros países, poder ver como os outros países trabalhavam e depois colocar isso em prática num tema tático que incorporou os conhecimentos, né, numa situação já, num contexto tático já elaborado. Muito similar ao que aconteceu agora, né, na Operação Catamarã, só que obviamente foi uma operação menor, menos meios, não houve a parte anfíbia, não houve o desembarque efetivamente, como ocorreu agora na Operação Catamarã. Mas foi a minha primeira experiência, foi uma experiência muito rica e eu colho os frutos e uso o que aprendi lá até hoje. É interessante você tocar nesse assunto, né, de operações e experiências passadas. E você citou a UNITAS, né? Esse ano a gente vai ter a UNITAS 66 e o Riachuelo vai estar participando mais uma vez de uma operação, novamente de uma operação nesse porte, com um pelotão de fuzileiros navais. Como é que está sendo a preparação desse pelotão? Está observando basicamente os mesmos tipos de adestramento para preparar esse pelotão para realizar essa operação? Como é que está sendo mais ou menos essa dinâmica lá no Riachuelo? Novamente, o Riachuelo foi agraciado, né, com essa possibilidade. Lembrando que o Riachuelo atualmente é o Batalhão Ferner, que é a Força de Emprego Rápido aqui da nossa FFE. Então, é um batalhão que está com nível de adestramento muito bom, considerando aqui as nossas... a maneira como nós nos organizamos, né, a nossa Força de Fuzileiros da Esquadra. Então, o batalhão foi tido como o que deveria ir no momento, né, que os outros batalhões estão cumprindo o seu processo de formação. Então, o pelotão, tal qual o pelotão do Catamarã, e eu gostaria de reforçar essa parte, foi escolhido baseado na meritocracia e no trabalho desenvolvido por cada um dos militares. Desde o tenente até o soldado mais moderno, foi, obviamente, feito lá uma reunião, foram feitos debates em quem tinha se destacado naquele ano, quem eram os militares que contribuíam nos seus círculos hierárquicos ali, nas suas antiguidades. E cada militar que foi levado para lá foram militares que se destacaram positivamente ao longo da sua contribuição com o Batalhão Riachuelo. Mesma coisa está sendo feita na Operação UNITAS. É um efetivo um pouco maior, o batalhão está contribuindo com 25 militares no total, mais alguns outros militares da própria Força Fuzileiros da Esquadra, mais do Batalhão 25, e todos eles foram uma avaliação muito criteriosa, muito rigorosa, e todos indo por méritos próprios. Uma característica, né, uma forma de trabalho do nosso comandante é priorizar a meritocracia, é premiar quem se destaca, quem se esforça. E esse pelotão está iniciando agora, na verdade, na semana que vem, dia 12, né, na semana que vem, dia 19, iniciando dia 19, eles vão se constituir como um elemento tático, efetivamente, e se focar efetivamente no adestramento para essa operação. Serão priorizados, obviamente, aqueles adestramentos básicos do fuzileiro naval, que o distingue, né, a questão da orientação, do preparo físico. Tentaremos também reforçar um pouco a parte do tiro real, interação com pequenas frações e, obviamente, a parte da operação anfíbia, onde efetivamente esses nossos militares poderão ser testados e colocados à prova, né, para verificar essa interoperabilidade entre as forças e a manifestação da capacidade expedicionária aqui do fuzileiro naval, que é que a gente espera alcançar ao final da operação. Você tocou num assunto bastante interessante, vou aproveitar para poder perguntar. Você falou da meritocracia, falou daqueles militares que estão se destacando ou que se destacaram no batalhão durante ali o dia a dia, os exercícios, as manobras, os diversos adestramentos. E nós temos aqui a soldado fuzileiro naval Camila Aguiar, que foi, né, a primeira soldada a participar, né, do sexo feminino, a primeira a participar num tipo de exercício desse. Então, estou entendendo que ela passou por um processo seletivo
rigoroso, né? Foi verificado todos os seus atributos e todas as suas capacidades e chegou-se ao nome dela. Aí eu queria perguntar para Camila, como é que você se sente tendo passado por esse processo que o imediato descreveu e ter conseguido efetivamente compor o pelotão que participou na Catamarã? É uma honra poder ter participado dessa missão juntamente com o pelotão totalmente preparado, porque diariamente a gente mostra o nosso trabalho, diariamente a gente está buscando melhorar, sempre fazer o nosso trabalho da melhor forma. Então, ter esse reconhecimento é uma honra muito grande para mim. A Ok. soldado Camila, desculpa interromper o senhor, comandante, mas ela está sendo modesta. Ela já passou por um critério de avaliação anterior até a própria Operação Catamarã. Ela atualmente é a soldado padrão do Batalhão Riachuelo. Isso já houve, inclusive, a manifestação desse acontecimento, uma formatura, onde nós premiamos nossos melhores militares, tanto o soldado padrão quanto o cabo escola, o sargento líder. Todos esses elementos, já não somente ela, mas o cabo e o sargento, também estão compondo essas missões que estão indo para essas principais operações e apresentações do batalhão. Então, ela já passou por uma avaliação anterior a isso e manteve o padrão dela e foi selecionada para a Operação Catamarã. Excelente. E, só a título de curiosidade, nesse próximo pelotão aí da UNITAS 66, temos soldados do sexo feminino participando? Temos 2 soldados do sexo feminino. As 2 são da sua turma? Sim, senhor, da minha As turma. 2 da turma dela também. Já são soldados que têm uma experiência um pouco maior que essa última turma que chegou, e todas elas têm desenvolvido um bom trabalho no nosso batalhão. Excelente. E aí, dando continuidade, então, a parte do nosso podcast aqui, até relacionada à primeira pergunta que eu fiz, aí eu queria saber agora especificamente da Catamarã, né? Quais foram as principais atividades desenvolvidas durante a operação? E aqui você pode fracionar ali a sua resposta em relação aos diversos níveis que foram envolvidos no exercício, até o nível, desde o nível de planejamento, Estado-Maior, até a parte de execução ali do pelotão. E aí nessa parte você fala e depois eu queria escutar um pouquinho da Camila também em relação a isso. Minha participação foi basicamente estritamente no planejamento. Eu acompanhei desde o início da concepção da operação, que é num outro momento que foi chamado de exercício Narval, que ocorreu na cidade de Toulon. Foi um planejamento feito lá com todos os integrantes do Estado-Maior da Força Tarefa Anfíbia e da Força de Desembarque. E depois, uma vez embarcado nos meios anfíbios, nos meios que compuseram a operação, eu participei do acompanhamento da execução desse conceito que foi criado em torno da Operação Catamarã. A nossa participação, inclusive, eu gostaria de deixar registrado aqui a aceitabilidade e a receptividade que nós tivemos pelo Estado-Maior francês, no meu caso, né, pelo Estado-Maior e os outros países que participaram da operação também, muito receptivos, muito atentos às nossas contribuições, à nossa participação. Eles se mostraram a todo momento aí muito abertos para debater, para escutar. Apesar das similaridades que existem, doutrinárias, existem, obviamente, as diferenças que nós praticamos aqui, eles praticam lá, e eu entendi que foram bem aceitas lá, inclusive incorporadas em certos momentos do planejamento. Então, a minha participação foi basicamente em acompanhar a execução como um todo e depois de tocar os planos de contingência, as intempéries que acontecem com qualquer operação. O rádio não vai falar às vezes e fica aquele silêncio nas comunicações, isso acontece em qualquer lugar. E nosso trabalho lá era tentar desatar esse nó, né? Esse nó tático e fazer com que a operação conseguisse atingir os efeitos que foram propostos para ela. Em termos de elaboração de planos, isso correu bem, correu suave? Parte de... Bom, eu digo assim, o que a gente está acostumado aqui a planejar e como foi planejado lá, se isso ocorreu dentro ali dos nossos limites ali, ou se tiveram coisas assim que foram totalmente diferentes, ou experiências que talvez até meio contraditórias, vamos por assim dizer. Eu percebi diferenças que para nós nós não trabalhamos dessa forma. Nossa doutrina de operações anfíbias, ela prevê aquelas decisões fundamentais, né, aquelas 10 principais decisões fundamentais que nós fazemos ao longo das 3 reuniões formais. Isso eles não fizeram.
Eu confesso que eu não consigo falar para o senhor se foi uma imposição do exercício, porque a gente sabe também que existe o tempo, existem algumas restrições por conta do próprio exercício, ou se foi uma questão que eles simplesmente resolveram pular essa parte do processo de planejamento deles. O que eu posso falar é que o processo de planejamento que eles praticaram para as operações anfíbias se aproxima muito mais do nosso planejamento conjunto do que o nosso processo de planejamento militar. Certos elementos do planejamento conjunto, né, aqueles fatores gerais, uma parte, conseguir falar um pouco mais sobre considerações civis, sobre operações de formação, sobre análise de risco, que apesar de falarmos um pouco disso no processo de planejamento militar, no planejamento conjunto é mais explorado até pelo fato do problema, né, como um todo é mais complexo, né, os problemas operacionais são um pouco mais complexos que os problemas do PPM que a gente trabalha nos nossos bancos escolares. Mas isso eu entendo que também faz parte do contexto deles. O contexto geopolítico que a OTAN está introduzida, que a OTAN está acostumada a trabalhar, eu entendo que é um contexto mais desafiador do que o que nós estamos envoltos aqui no nosso entorno estratégico. Existem mais elementos lá do que nós temos aqui. Então, acho que naturalmente essa transição ocorreria. Um problema militar mais complexo vai demandar ferramentas mais complexas, mais elaboradas para ser abordado. Eu acredito que eles fazem lá e de forma muito natural. Não percebi que houve havia uma necessidade de, não, vamos ficar dentro da doutrina, vamos caminhar para esse lado, porque a doutrina diz que tem que ser dessa forma. Eu entendi que foi uma coisa muito fluida para eles. E a principal lição, não sei se a palavra correta é lição, mas foi muito fluido para ele. A interação entre os países é muito natural, aconteceu de forma muito fácil. Deu a entender que eles realmente estão falando a mesma língua, eles se comunicam muito bem. Existem barreiras da língua, né? Nós sofremos isso lá, acho que em primeira mão, mas a parte doutrinária, a metodologia, o processo é aplicado de forma bem uniforme. A gente estava até conversando anteriormente, né? E a gente pôde perceber também que a Royal Navy, ela estava dando uma importância muito grande a esse exercício também. E você tocou na questão da língua ali. Prioritariamente ali vocês falavam inglês ou às vezes quando tinham só os franceses era só francês? Porque a gente sabe que o francês tem essa parte também muito enraizada neles ali deles estarem sempre falando o francês. Aí sim, num estado maior combinado multinacional, isso fluiu bem no inglês ou hora tinha uma trava ali no francês? Vou confessar que ela se propôs a ser em inglês a operação. Então, o próprio Estado-Maior francês, o próprio almirante, fazia um esforço muito grande para que fosse tudo em inglês. O almirante francês, que nos comandou lá na Força Tarefa, nos recebeu muitíssimo bem também, um grande oficial. E, contudo, quando o ritmo de batalha acelerava muito e problemas do mundo real ocorriam, e falhas, problemas mecânicos e as questões que ocorrem em manobras dessa envergadura, eu confesso que eles apelavam para o francês. Ele até falava assim, pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui agora, vai ter que mudar para o francês para o negócio poder correr um pouquinho mais rápido para depois a gente voltar para o inglês. Mas isso terminou não sendo um problema no final. Os documentos produzidos eram todos em inglês. Então, isso facilitava um pouco. Mas, às vezes, o debate ali, a mais acalorada ali das rodas de Estado-Maior eram... Quando apertava, era em francês. Mas depois voltava para o inglês. E você, soldado Camila, como é que foi lá no pelotão? Eu queria que você fizesse um apanhado geral, desde lá da parte de oficinas até a ação no objetivo, o desembarque, o assalto. Como é que foi tudo ali? Então, no primeiro momento, antes do efetivo embarque no navio Tonnerre, nós já tivemos um exercício de integração, onde a gente pôde participar de um circuito que era corrida com obstáculos. E nesse primeiro momento a gente já teve contato com eles já nos receberam muito bem, já tiveram esse primeiro contato de querer quebrar o gelo. Então a gente participou desse exercício com eles, foi assim algo muito, muito interessante, muito legal poder ver também como é que faz o exercício deles no dia a dia. Eles falaram pra gente que era algo comum já seguir esse circuito e eles quiseram que a gente participasse, que a gente pudesse ver, né, como é que eles fazem. No navio, propriamente dito, a gente fazia instruções para aprender a lidar com o material deles.
nós usamos o armamento, material de BC, rádio, também teve instruções de engenharia. Então, a todo momento a gente teve essas instruções, montagem e desmontagem do armamento, o FAMAS que nós utilizamos. Nós também tivemos o PAN, nós realizamos o PAN, que é o projeto de artes marciais. A gente realizou ele com eles, né? Teve um grupo específico que participou com a gente, mas muitos também queriam participar. Eles viam, ficavam observando. E foi, assim, muito rico essa oportunidade de poder estar tendo essa troca, principalmente na luta, né, com eles. No momento do desembarque, a gente atuou ali juntamente com eles na tomada cabeça de praia e seguimos no terreno. Nós tivemos ali um período de tema tático, onde nós realizamos a marcha de combate e fizemos propriamente o assalto. E foi, assim, um momento, assim, muito importante que a gente pôde observar como eles atuam no terreno e como nós atuamos. Podemos ver as diferenças e integrar nessa troca de informações, mostrar o nosso lado e ouvir deles também. Eles realmente são muito humildes em ouvir e querer aprender o nosso lado também. Eles não colocavam somente o lado deles como uma imposição, não. Eles realmente queriam aprender também com a gente e usar ali, de certa forma, os dois lados para fazer uma integração melhor. Bastante interessante. Vou aproveitar e nessa fase aí, né, ali do terreno, né, junto com o pelotão, queria que você me falasse assim, como é que foram, se você viu outras mulheres participando do exercício, como foi o desempenho delas? Ou não tinha, era só você mesmo? Tinham poucas mulheres participando, mas nenhuma era da composição da infantaria. Entendi. Era da parte logística, contabilidade, engenharia e enfermeira. Mas na parte, assim, de infantaria, realmente não tinha Mochila ninguém. nas costas, fuzil, capacete, só você. E aí? Aí, como a gente perdeu um pouquinho aqui o parâmetro de comparação, eu vou pedir para você traçar assim, um apanhado geral. Quais foram as suas maiores dificuldades? Ou se realmente assim, foram dificuldades suportáveis, vamos por assim dizer. Seu desempenho ali no pelotão. Então, as dificuldades mesmo é de forma geral, por estar um ambiente diferente, questão do clima, as condições ali do terreno. Por exemplo, lá anoitece às 11 horas da noite. Então, esse primeiro impasse, né, essa primeira diferença já dá uma dificuldade. Mas, assim, nada que pudesse influenciar de forma negativa o processo da missão em si. Muito bom. Os pelotões lá, não na fase de oficinas ou na travessia em si, mas após o desembarque, durante o tema tático, eles andavam uma distância considerável por dia, né? E o nosso pelotão brasileiro, nesse aspecto aí, não ficou para trás de ninguém, não. O pessoal conseguiu andar bem, né, e Eu acho que a representou muito gente. bem, né? Eu tenho uma opinião própria aqui, eu vou deixar minha opinião. Acho que a Marambaia está aí para dizer. Eu acho que aquele areal realmente dá a gente um certo endurance, isso é inquestionável. A gente faz nossos exercícios ali realmente é um ambiente bastante inóspito, ainda que a gente tenha um apoio logístico adequado e tudo mais, mas ainda continua sendo um ambiente muito inóspito, e isso dá a nós aquela característica rústica realmente do fuzileiro naval. Agora, em termos de operação, você lembra mais ou menos, Alves, como é que foi constituída ali? Qual foi, se teve uma fase de ensaio, onde foi, Sim. e o assalto propriamente dito? Fizemos todas as fases, efetivamente, na Operação Anfíbia, para a nossa doutrina. Relembrando que a doutrina francesa ela tem mais fases do que a nossa, né? Nós temos 5 fases, eles têm 7. Além das 5 fases tradicionais, que é o planejamento, embarque, travessia, ensaio e assalto, eles adicionam 2, que é o shaping, né? Que é uma modelagem do campo de batalha, e o final, que é vou tentar fazer uma tradução livre aqui, mas é um encerramento. Eu não vou fazer uma tradução livre porque não seria o nome correto, mas é a terminação, né? Fazendo a terminação, que seria deles, mas é o encerramento daquele processo que existe, nós fazemos isso, só que não é uma fase propriamente dita, para eles é. Então, todo esse processo foi seguido, né? Sendo muito bem caracterizado e descrito cada coisa que deveria ser feito ali. Na travessia foram feitas a fase dos adestramentos, que é o que deve ser feito durante. O ensaio efetivamente ocorreu.
E ele efetivamente simulou as dificuldades. Esse também foi na França? Não, senhor. O ensaio, inclusive, é uma parte muito legal de ser abordada. Foi na região de Devon, né? Que é North Devon, que é onde fica o campo de instrução de Brunton Burrows, que é um campo de instrução dos Royal Marines, que fica ali na Inglaterra, próximo a Plymouth, né? Que é uma grande base naval inglesa. E esse grande centro de instrução, esse centro de treinamento dos Royal Marines, o ensaio ocorreu durante as comemorações do 6 de junho, que é o dia D, né, que foi o desembarque na Normandia. E Brunton Burrows foi um local utilizado para o ensaio e treinamento do dia D, especificamente falando. Inclusive, os mesmos locais, as embarcações de desembarque, marcas do treinamento daquela época ainda estão... é muito interessante. Ainda estão caracterizados, estão no terreno lá. Então, nesse 6 de junho especificamente, houve até uma cerimônia a bordo dos navios e uma cerimônia em Brunton Burrows para comemorar os 81 anos do dia D e os 80 anos da vitória, né? Já que estamos em 2025. E muito significativo. Foi até lido o discurso do próprio general Eisenhower, que ele fez para as tropas no dia D. Foi lido durante a cerimônia. Então, foi algo bem significativo, eu acredito. E até o fato, até relembrando um pouco, a participação brasileira numa operação desse tipo no teatro europeu é inédita. Tendo as tropas ensaiando, desembarcando no território europeu, para nós é inédito. Então, foi a participação de oficiais, planejamento, observadores já acontecia e já acontece, mas tropas de fuzileiros navais operando integrados com meios da OTAN, desembarcando no território europeu, é um ineditismo. Então, essa parte começou com o ensaio e depois terminou com o assalto propriamente dito. Foi muito significativo, foi muito, muito legal. Imagino que para eles, não sei se conseguiram depurar a importância do momento, mas realmente foi muito significativo. O assalto já ocorreu na França. Já ocorreu no litoral francês, próximo da cidade de Lorient. Isso, que é na região da Normandia, um pouco mais para o norte ali do litoral francês. Exatamente. E essa sensação de sair do mar e se projetar, né, sobre a terra, como é que é isso? Como é que foi isso, Camila? Então, todo o processo a gente estava se planejando, né? Planejando, tendo adestramento com eles, mas no momento ali bate aquele friozinho na barriga, mas a gente cumpre. Como um fuzileiro naval, é um tema, como que eu posso dizer, uma disciplina já propriamente estudada desde o curso de formação, assim, também na Marambaia, né, que a gente faz. Então, mesmo, assim, sendo um território diferente, a gente já está com essa preparação. Então, assim, foi uma oportunidade muito interessante, principalmente pelo ambiente, pelo terreno que a gente estava, por toda a história vivida. Foi, assim, muito boa a experiência de verdade. O assalto foi por qual meio? Foi o meio de superfície, embarcação de desembarque, né? Pelo lado francês também tiveram os helicópteros, aí francês e ingleses, e também tiveram a participação dos Clanfs, né? Clanf 7 italiano, que também participava da operação, embarcado no San Jorge, no navio anfíbio deles. A impressão que dá é que, mesmo com toda essa discussão em termos de quais são as principais operações militares, o que a gente vai fazer agora em termos de manobra militar e tudo mais, a OTAN, a gente está falando de OTAN, mas a gente também pode levar isso para o mundo inteiro, a grande preocupação que nós temos com as operações anfíbias, né? Eu só queria pegar essa oportunidade aqui do comandante de operações navais da Marinha Real Britânica, né? O que ele disse no próprio site, que ele descreve a Operação Catamarã, né? Ele ressalta: as operações anfíbias, vou abrir aspas, né? As operações anfíbias são altamente complexas e, portanto, exigem prática regular. E devemos permanecer unidos como aliados, recuando nossa história da Segunda Guerra, foi exatamente o que você falou, Segunda Guerra Mundial, e mantendo nossa capacidade de projetar poder do mar para a terra. Então, assim, eu acho que veio realmente, assim, de encontro essa manobra, e essa operação não está ocorrendo à toa, né? Então,
eles estão querendo transmitir e dar a mensagem, dar o recado para o mundo inteiro que as operações anfíbias estão aí e continuam sendo a das mais complexas operações militares que podem ser desenvolvidas. São extremamente relevantes, né? A Operação Catamarã, como ela faz parte da Polaris, como eu falei, que é um conceito de preparação operacional, de prontidão, de resposta rápida, né? de dissuasão, que a França criou. É um conceito relativamente novo, do início de 2021, se não me engano. E a Catamarã é uma fase dessa operação. Essa operação ela continua depois numa outra fase que vai ocorrer em fevereiro do ano que vem, que vai juntar mais meios ainda e vai se deslocar pelo território francês, contando com a participação de meios navais. Então, é tudo encaixado num contexto tático, né, num conceito estratégico, em que as operações anfíbias têm papel central na estratégia daquele país. E a França se colocar à frente dessa operação e chamar os membros da OTAN para participar mostra a preocupação que a França tem de se apresentar, né, como um ator relevante, como um ator que tem condições de estar conduzindo essas operações. E o inglês se voltar para isso também não é à toa, como o senhor mesmo falou, porque ele quer fazer parte de uma capacidade anfíbia robusta, né? Já que a própria capacidade anfíbia inglesa, ela não é a mesma que era, por exemplo, antes da venda do Ocean, né? Que hoje em dia é o Atlântico, né? Exatamente. Então, ele pretende fazer parte disso. Então, como o senhor falou, operações anfíbias são coisas complexas, são operações complexas, realmente. A Operação Catamarã é prova disso, a Camila depois pode falar. As dificuldades que existem no terreno, que não são muito diferentes da que a gente vive, comunicação, coordenação, para onde é que vai, de onde é que veio, quais armas utilizar. E no caso dessa operação, por exemplo, o ensaio, um conceito usado ao longo de toda a operação, muito enfatizado pelo almirante, foi capacidade de operação inicial e capacidade operacional plena. Então, quando começa a operação, o almirante assumiu que nem a capacidade operacional inicial eles tinham ainda. Após o ensaio, onde a gente conseguiu desembarcar um pouco mais de 50% da força, que foi possível até pelo fator meteorologia, que impacta bastante nas operações anfíbias, ele entendeu assim, olha, a partir desse momento conseguimos alcançar a capacidade operacional inicial. A partir desse momento a gente pode tentar começar a combater e parar de trabalhar, isso obviamente é uma alusão, mas é aquela maluquice do Estado-Maior que a gente fica rodando atrás de reunião, tentando organizar as informações para que o comandante, o Estado-Maior possa decidir, possa preparar os próximos passos. Então, pegando esse gancho aí que você até mencionou, e você já falou alguma coisa, só queria aprofundar mais um pouquinho. E aí depois eu vou partir para a Camila do combate ali da onça no terreno. Mas em termos de... você já falou em termos de doutrina, de interações com outras marinhas, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: falta alguma coisa para a nossa doutrina? A gente está bem estruturados em termos de doutrina, ou a gente tem que... não, a gente está bem, mas eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de atenção e começar a pensar também como outros países conduzem seu planejamento para que a gente possa, quando for acionado ou quando for convidado a esse teatro, que a gente possa estar falando de igual para igual. Mas eu queria que você explorasse isso, pegando a experiência que você viu lá, entendeu? Comandante, eu não quero ser presunçoso também a ponto de falar que a gente está bem ou está mal a partir da minha avaliação, mas eu acho que a gente está bem. Sim, senhor, nós temos plenas condições, né, desde a participação do nosso soldado até a participação do oficial mais antigo, em qualquer situação que se apresente, em participar, em operar junto com esses países. Nossa doutrina, ela vai muito bem, eu acredito que sim. Existem adaptações a serem feitas, com certeza, e trouxe algumas delas comigo da operação. Criar uma estrutura que garanta o gerenciamento de informação de uma forma mais fluida, que é um desafio muito grande para qualquer Estado-Maior, e lá também foi, não deixou de ser. Mas existe uma estrutura que só olha para isso, só se preocupa com isso, que é garantir que as informações cheguem aonde tem que chegar, na célula que tem que chegar, e que a produção de slide, a produção de produtos que demanda muito tempo, isso ocorra de uma forma mais natural. E isso é importante para você passar uma ideia de manobra.
para uma tropa, para um efetivo de mais de 3.000 militares, você tem que ter uma ferramenta em que se apoiar para poder passar uma ideia de manobra. E isso, obviamente, faz parte do planejamento. Então, acredito que a gente pode evoluir um pouco nisso, mas a doutrina bruta, efetivamente falando, eu acho que a gente está muito bem. O que eu acho que a gente aprende com essas participações em cenários mais desafiadores, que eu acho que é o caso do cenário que foi colocado pela Operação Catamarã, são certas mudanças de mentalidade. Talvez uma certa maturidade ao se olhar para certos problemas que talvez a gente não ataque tanto aqui, até por não fazer talvez parte do nosso contexto ou não constar na nossa percepção de ameaça de uma forma mais latente. Mas lá sim, lá isso faz parte do dia a dia, não só das Forças Armadas, mas da sociedade como um todo, que também é um outro debate, obviamente muito mais amplo. Mas eu acho que fazendo esses ajustes, a gente consegue trabalhar de igual para igual com essas tropas mais maduras e mais experimentadas no combate do que nós. Você já falou um pouco, Camila, mas eu queria saber de você ali desembarcou, começou ali a tua marcha. Em termos de procedimentos, né? Assim, teve, como você já falou, teve a questão física, né? A exigência ali da operação propriamente dita, da manobra, mas em termos assim do teu intelecto e do teu preparo, você acha assim, pô, isso aqui era interessante que fosse talvez ensinado em algum momento da minha carreira? Ou de repente você como soldado ainda não atingiu lá, mas teve alguma coisa que você achou assim: "Ah, não, isso sim, isso não"? Acho principalmente pelas diferenças. Por exemplo, no terreno, eles não utilizam da carta, eles utilizam de GPS. E tinha um momento que o GPS não tinha sinal, então acabava que a gente varava um ponto. Então acho que as principais diferenças, as mudanças que acaba tendo uma dificuldade são essas. Questão do clima também, a gente pegou o tema tático com clima de 8 graus. Nós brasileiros, a gente não está acostumado com uma temperatura tão amena. Então essa questão do intelecto que o senhor falou, mas essa questão das diferenças mesmo, não foi algo assim de um ensino devasado, mas de questão da diferença, que às vezes pode ser a dificuldade de ser passada para a gente, entendeu? Ah, entendi. É, e aí, pegando o que você acabou de falar agora também, que você absorveu algumas coisas aqui que talvez, né, e foi inclusive, um dos nossos propósitos em realizar a primeira jornada de lições aprendidas, né, e terão outras aí para frente, se Deus quiser. Quais foram os principais, assim, se você pudesse dar um apanhado geral aí, se você quiser dividir por função de combate, ou então ir falando da sua cabeça, mas quais foram os principais ensinamentos ou principais experimentos e troca de informações que você absorveu durante a operação? É, como foi falado, eu vou tentar seguir um pouco as funções de combate. Não sei se vou bater todas ou Não, seguir fica à todas vontade, fica à à vontade. risca, mas, por exemplo, comando e controle, é, entrando comando e controle, uma parte também de organização de Estado-Maior, né, um pouco disso. É, eles têm uma figura lá que é o representante do chefe de Estado-Maior. E eles têm representantes para 3 áreas principais, que é operações, planejamento e apoio. Termina que são oficiais já mais experientes, no caso eram fragatas, né, capitães de fragata, e isso funciona muito para a Força-Tarefa Anfíbia. Então, a existência dessas pessoas dá uma amenizada e tira um pouco a carga no operações, né? Que no nosso caso aqui, o oficial de operações fica muito sobrecarregado com palestra, tudo chega no oficial de operações, tudo passa pelo oficial de operações, além de passar pelo SEM também. E também sobrecarrega muito o SEM, né? O chefe de Estado-Maior. No caso lá, essas 3 figuras, elas conseguem filtrar certas coisas. É possível desenvolver grupos de trabalho simultâneos para grandes eventos, acontecimentos relevantes da operação como um todo, por exemplo, um ensaio, ou então uma ofensiva de maior vulto numa certa localidade, numa certa frente do terreno. A operação não para como um todo. O resto continua acontecendo, mas aquele momento, aquele setor da carta, naquele momento, vai precisar de mais atenção. Então, essas figuras facilitam essa simultaneidade de trabalhos e tiram um pouco a carga do operações do chefe de Estado-Maior. Então, isso eu acho muito relevante.
Falei também a questão do oficial de gerenciamento de informação, que tem uma célula de gerenciamento de informação, que são pessoas que trabalham exclusivamente com a parte de disseminar as informações. Então, um grupo de trabalho desse gera um produto, uma informação sobre o assalto, a ofensiva principal. Essas informações precisam chegar na célula de inteligência, na célula de planejamento, na célula logística, e essa célula garante que isso aconteça. Isso também facilita bastante o fluxo de informação dentro do Estado-Maior. E, obviamente, aí entram questões de redes específicas, onde isso acontece, são redes seguras, eles não abrem mão disso. Isso Não abrem mão de eu ia jeito te nenhum perguntar, disso, com relação às comunicações. Deve ser... A Camila acho que vai poder abordar isso bastante da parte dela, mas tem momentos que você não consegue falar pelo rádio. E isso acontece aqui no Brasil, acontece no outro lado do mundo. Isso é normal. Até por questões de segurança. Não pode sair falando no rádio quando a gente já sabe a nossa doutrina de segurança de comunicações. Mas uma vez que não ocorra pelo canal que eles entendem que é seguro, não vai ocorrer. Então vai acontecer, vai se perder talvez um pouco do impulso, um pouco do próprio controle acerca daquela consciência situacional que a gente espera e gostaria de ter a todo momento, mas isso não é uma realidade, nem para os países com muito dinheiro, países que investem muito mais que isso do que nós. Então essa parte é muito interessante também, as redes de comunicações seguras, a parte de comando e controle, eles não abrem mão disso de jeito nenhum. Isso termina que impactou no próprio, a vida real impactou no exercício, né? Então... Como sempre, como né? sempre. Como então, sempre. Como é um contexto, é um ambiente muito... ser diferente. É um ambiente contestado, né? A Europa como um todo, entendemos as questões. Existe uma guerra acontecendo no teatro europeu atualmente, né? Rússia e Ucrânia. Isso, obviamente, impacta muito a OTAN e os procedimentos que a OTAN adota no seu dia a dia. Então, passagens por navios que eles entendiam que eram de interesse ou que eram algum tipo de ameaça, eles simplesmente cortavam qualquer comunicação. O celular da tripulação era recolhido, 100% recolhido, trancado num local seguro e devolvido quando eles entendiam que tinha essa segurança, né? Obviamente existe uma restrição ao uso de celular nas operações, assim como também acontece aqui no Brasil. Só como eu falei, a questão da maturidade, né? Eu acho que ela é encarado com uma naturalidade muito maior, não existe meio termo. Não existe meio termo. E até nas salas de planejamento, o celular era completamente proibido, não podia entrar de jeito nenhum, era deixado lá de fora. Então, é o mundo real impactando, né, na operação como um todo. E isso prejudicava... Onde é que está o navio tal? Não sei, tem que esperar um pouco. Calma que a gente vai saber. Então, entendi. Certos atrasos, até pausas operacionais, né? Não chega a ser uma pausa operacional, mas no termo consagrado, mas... se freava um pouco, dava uma freada no decorrer da manobra até poder ter algum tipo de segurança maior para poder seguir. Essa parte de comunicações, Camila, como é que foi lá no pelotão? A comunicação com os militares franceses? Que ele mencionou a questão do rádio, né? Parar de falar e tudo mais. Como é que vocês faziam ali para se comunicar e tudo mais? Então, nós tínhamos apoio de 3 militares franceses que falavam português. Então, em determinadas atividades, eles estavam ali com a gente para poder fazer a tradução diretamente. Quando não havia eles por perto, a gente tinha a instrução no inglês. Muitos do pelotão já têm o básico do inglês, têm a capacidade ali de entendimento. Caso tivesse alguma dúvida, nós tínhamos o nosso tenente e ele conseguia passar para a tropa a comunicação. Bom, em termos de manobra... A parte de manobra é muito similar à nossa, né? Mas, por exemplo, a organização da cabeça de praia. A preocupação que a gente tem e sendo até muito honesta, essa proposta da nossa doutrina de isolar a cabeça de praia, tornar mais segura a própria área de apoio para que se possa garantir outras operações, isso não foi praticado e não sei se nunca é praticado, mas nessa operação não foi praticado pelos franceses. Inclusive, à frente da nossa cabeça de praia, por um nível brigada, né, que era uma força nível brigada, tinha mais de 120 quilômetros de frente, então era muito grande. Não é impossível você ter uma área urbana, né, densamente urbanizada, passando por cidades, localidades, população, depois ela pode falar desse trato com a população, que teve muito mais do que eu. Então eles isolavam os objetivos principais, que eles entendiam como os principais
objetivos para garantir o efeito e os objetivos da operação como um todo, eram isolados, garantia a segurança toda a volta daquele objetivo e, a partir daí, seguir-se na manobra. Então, essa parte de manobra eu acho que muda um pouco. Frentes muito maiores, sem essa necessidade de isolar uma área, mas se garantir a segurança de um objetivo específico, garantir aquela segurança e contando muito com apoio de fogo aéreo, contando muito com artilharia e fogo naval, eles conseguiam seguir em frente. Em termos de informações... A operação de formação, para eles, inclusive, voltando a uma pergunta do senhor, foi isso a gente precisa incorporar mais no nosso planejamento. Trabalhado por eles a todo momento, eles dividem, né, o faseamento da operação deles. Os próprios documentos gerados, eles priorizam, né, eles elencam ali a prioridade do tipo de combate que se vai priorizar naquele momento, ou a unidade de combate que vai se priorizar naquele momento. Por exemplo, combate por superfície, submarino, aéreo, e o informacional e cibernético também eram possibilidades a serem exploradas. A guerra informacional, a operação de informação, estava sempre na prioridade 1. No assalto, ela passou para prioridade 2, se eu não me engano. Porque já estava nas ações, propriamente dito. Exatamente. Então, a gente está entendendo aí que eles deram uma ênfase muito grande ali na... Prioridade muito alta. E, novamente, como o mundo real influenciou no exercício. Então, ações, por exemplo, a própria cerimônia do dia D, uma questão que foi do mundo real, mas foi atrelado ao exercício fazendo parte do contexto tático. Então, se colocou, por exemplo, para que aquela cerimônia servia para mostrar os laços da coligação, daquela força, que seria uma coisa explorada no campo informacional para garantir a legitimidade das ações. Então, tudo era explorado. Construção de narrativas e tudo. Absolutamente tudo foi incorporado nas operações de formação, inclusive análise de risco. Eles faziam análise de risco para cada narrativa, para cada campanha informacional que eles iniciavam. Entendi. Muito interessante. Em termos logísticos, você conseguiu ver alguma coisa? Tem uma diferença grande logística deles para nós. Tem uma diferença grande. Isso se manifestou no pelotão. Eu sempre faço aqui menção no podcast ao comandante Figueiredo, lá do CEMAT. Então, eu vou convidar uma breve oportunidade aí para frente de chamar o comandante Figueiredo só para falar de logística. Mas eu queria saber de você o que você viu lá em termos de logística. Falando primeiro do pelotão, né? Manifestava-se neles essa diferença. Porque o nosso pessoal, o nosso fuzileiro naval, o natural do nosso fuzileiro naval foi preparar sua mochila ali, seu material, e pelo menos uns 2, 3 dias de ração, água, estava na mochila dele. Né? Tinha roupa, tinha uma muda de roupa ali, tinha um EIBC, tinha um material a mais, tinha ração, tinha água. E isso não foi observado no francês. O francês, ele saía com o que ele ia consumir naquele momento, porque ele tinha certeza absoluta que o ressuprimento ia chegar lá na frente. E obviamente, eles tinham meios, né, para se apoiar, né, nisso aí. Tinha bastante aqui, meios aéreos, meios de superfície. Depois fosse feita uma construção de uma capacidade logística em terra. Então, obviamente, isso não foi da cabeça deles. Eles tinham tinham esse apoio, né? Eles podiam se calcar nessa questão logística que, obviamente, é muito maior do que a nossa, né? A gente tem uma preocupação toda quando faz o plano de desembarque. O que sai naquela embarcação de desembarque é primordial que ela chegue na terra, porque se não chegar, em breve, alguém vai ficar sem munição, alguém vai ficar sem comida, alguém vai ficar sem um sobressalente. O francês, ele tinha uma flexibilidade muito maior de fazer isso, por contar com muito mais meios. Entendi. E aí, eu vou pegar esse gancho com a Camila. Então, essa parte logística, Camila, você conseguiu sentir lá na ponta da linha ali, você ali com seu pelotão, recebendo o ressuprimento, aquela coisa assim, né, de forma contínua e progressiva? Realmente a logística funcionava muito. Como o imediato falou, a gente só saiu com a ração e a água do dia. Contávamos o tempo todo com o ressuprimento. Então, até no momento das marchas, tinha o caminhão logístico acompanhando o tempo todo, caso houvesse uma necessidade. Então, assim, realmente tinha um apoio a todo o tempo. E aí,
Claro que a pergunta do imediato, né, do comandante Alves Campos, ela foi mais ampla, porque ela englobou outros aspectos doutrinários, mas eu queria saber de você, e você já comentou alguma coisa aqui sobre isso, mas eu queria puxar ali para o nosso curso de formação de soldados, mas a Quartelex que você cumpre, né, quando chega lá no batalhão de infantaria. De uma forma geral, toda essa tua formação barra adestramento que você teve até chegar a essa operação lá no terreno, você acha que faltou alguma coisa ou você acha que você estava bem preparada para esse tipo de operação? Então, desde o do curso de formação, a gente já recebe essa preparação, né? É a parte física, a parte das disciplinas militares propriamente ditas. E quando a gente chega nos batalhões, nós temos a chamada Quartelex, que é um aprimoramento dessas informações, porque durante o curso, às vezes, o aluno está cansado, não presta muita atenção, às vezes, no que está sendo dito, alguma coisa acaba passando batida. Então, a gente chega na Quartelex, a gente tem um aprofundamento nessas questões. Eu mesmo me aprimorei em algumas disciplinas e acho que é assim, essencial ter a Quartelex, até mesmo para a integração no batalhão, com a equipe da instrução e entre os soldados. Pois na formação, os homens e as mulheres fazem as atividades separadamente. Então a gente chega ali na Quartelex e a gente se une. E é realmente muito importante, porque nas missões nós somos um. Estamos atuando totalmente juntos. Então é um momento de aprimoramento das disciplinas e integração com as nossas campanhas e com o batalhão. Ela está bem, Alves? Tá bem. No batalhão lá, ela, como eu falei, é soldado padrão, uma referência para os soldados lá, não só para os mais modernos, mas para todos os mais antigos, e tem desenvolvido um trabalho sensacional lá. Curiosidade, apenas curiosidade, você fique à vontade se você quiser responder ou se você estiver pensando ainda, você avisa pra gente. Qual a sua preferência em termos de especialização? Daqui a pouco você vai ter que escolher, você vai ter que fazer a prova. E o que você está pensando? Infantaria. Infantaria na testa. Excelente. Bom, Não foi combinado, tá? não foi combinado. Essa daí definitivamente não foi combinado. Mas eu já sabia. Eu só esqueci de trazer aquela faixa que eu já sabia, entendeu? Mas, já que caminhando para o final, eu só gostaria muito aqui de agradecer a presença do comandante Alves Campos, da soldado Camila Guiar, do 1º Batalhão de Infantaria, o célula máter dos combatentes anfíbios, pelo tempo de vocês, né, de terem vindo aqui e passado essa experiência toda que a gente pôde pegar um pouquinho, né, na primeira jornada, e aí a nossa ideia agora é explorar um pouquinho mais a fundo cada oficial, cada praça que tenha ido numa missão desse tipo, para a gente poder ter uma ideia de como a gente está em relação, não só que a gente tem uma boa noção, a gente sabe de como a gente está em relação ao Brasil, mas a gente também quer dar uma ideia como é que a gente está em relação ao mundo inteiro. Então, a gente agradece a atenção dos ouvintes e convidamos para ficarem ligados nos próximos podcasts, Momento Doutrinário. Sugestões e dúvidas, comentários, entre em contato conosco, né, através do nosso e-mail, que está na descrição do vídeo. Só relembrando mais uma vez, as opiniões emitidas pelos especialistas convidados neste podcast expressam a posição de seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos, reforço a todos que nos acompanham nos nossos canais e espero ver vocês no nosso próximo podcast Momento Doutrinário. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast. Se esse conteúdo falou com você, dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. A prontidão começa aqui.